Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast, o Producast, um podcast que te ajuda a ser uma pessoa, uma empresa mais organizada, ser mais produtivo, ganhar mais dinheiro, não esquecer dos compromissos e fazer tudo funcionar direitinho. Então vamos lembrar aos novos ouvintes que estão chegando, bastante gente entrando em contato aí. O intuito desse podcast é compartilhar um pouco do que eu e o Wander a gente faz no dia a dia, como que a gente trabalha com a produtividade, dando algumas dicas de como a gente já fez, o que deu certo, o que foi bom para a gente, como que a gente faz para ter essa gestão e organização no tempo, tanto para a nossa vida pessoal quanto nas nossas empresas. Então isso é muito legal para você que é um empresário, que é a pessoa que está aí com a mesa cheia de papel e não sabe por onde começar, o cara que está enrolado aí, que quer ir no banco, que tem que mandar um e-mail, fazer uma reunião e importar um produto. Então assim, o que você vai fazer primeiro, onde você vai realmente se dedicar e quando. Então a gente te ajuda a ser mais produtivo. Ouça aqui, continue com a gente, ouça os outros episódios. O ano passado a gente fez a primeira temporada, agora estamos começando a segunda. Então é isso aí, fique com a gente e indique para os seus amigos aí. Então, lembrando que aqui não tem fórmula mágica, né? Aqui tem muito suor, muito trabalho, muito estudo, então a gente consegue minimizar e diminuir esse tempo, esse espaço que vocês teriam fazendo isso sozinhos ou precisando de alguma ajuda, então estamos aqui para isso. Então compartilhe, entra lá no iTunes, tem as notas aqui no podcast, no nosso Facebook, então você pode encontrar o Facebook no Producast Podcast. E lá no iTunes também é importante você dar o seu review, que o iTunes nos ajuda a estar mais relevantes para a plataforma para outras pessoas. Então deixa suas 5 estrelas lá para a gente se você realmente achar que a gente merece, assim como estão fazendo alguns amigos nossos. Então a gente tem também o João Henrique Furtado, que a gente queria agradecer, lá de Porto Velho. Ele também entrou em contato com a gente falando que ele é fã do trabalho, que está ajudando muito no dia a dia dele. O Gleison da Silva, não sei de onde ele não falou, mas ele falou que muito top. Queria saber o nome de Todoist, que ele não conseguiu captar, ele estava andando de carro, não ouviu. A gente mandou para ele, ele falou que ele gostou muito e depois daquele episódio ele passou a usar todos os dias e a vida dele ficou mais organizada, tudo mudou. Então é isso aí, Gleison. Fique com a gente que você vai ter bastante coisa aí boa esse ano, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Benhame, eu sou coaching, consultor de produtividade e gestão de tempo. Você pode me achar aí no coacheduardo.com.br ou no Facebook, facebook.com/coacheduardo. E estou aqui novamente, mais um ano, com o nosso amigo Wander Nascimento. E aí, Wander, fala um oi para a turma aí. Olá, Eduardo, olá, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um ano aí começando, né, Eduardo? E a gente começando aí a nossa segunda temporada do Producast. Essa vai ser uma temporada bem mão na massa, né? Especificamente voltada para pequenos empresários aí, para organizarem as suas empresas, as suas atividades e também líderes de equipe, né? Gestores de vendas, enfim. A gente vai focar o nosso conteúdo nessas pessoas e vamos passar um pouco do nosso dia a dia, como que a gente consegue nos organizar e atingir as nossas metas, né? Para quem não me conhece, eu sou Wander Nascimento. Eu sou consultor de marketing digital e eu sou entusiasta de produtividade pessoal. Daí surgiu a ideia de ter esse projeto com o Eduardo. Vocês podem me encontrar aí no wander.com.br, Facebook é wandernascimento.com.br ou simplesmente dar um Google Wander Nascimento que vocês vão entender aí tudo que eu faço pela internet. É isso aí. E hoje o que a gente vai falar, Wander? Fala pra gente aí qual que é o tema do nosso podcast hoje. Eduardo, hoje nós vamos aprender como atingir suas metas em 2018. Você acha que alguém quer saber isso ou não? Provavelmente as pessoas já fizeram as suas metas, né, para serem atingidas em 2018, mas certamente nenhuma delas ou poucas fizeram um planejamento de como isso vai acontecer, né? Que ferramentas elas vão utilizar para fazer com que essas metas aconteçam. Porque se você tem uma meta e não trabalha em cima dela, ela não vira um projeto, ela continua no sonho, né? É um sonho que trocou de nome. Então, no episódio de hoje, nós vamos aí verificar como que eu mudei completamente o meu setup, né? E de produtividade, de gestão de tarefas e projetos. E você também tem novidades aí no seu setup, né, Eduardo? E nós vamos aí levar o ouvinte
para entender como usar essas ferramentas gratuitas para organizar o seu ano e chegar lá em dezembro e comemorar as metas cumpridas, as conquistas alcançadas. É isso aí. Eu acho que uma coisa importante que a gente vai falar também é uma coisa assim, e as metas que você fez em 2017? Você atingiu em 2017? Porque falar de metas, escrever metas, colocar metas e qualquer coisa é uma coisa. Mas para que elas aconteçam, você precisa primeiro dividi-las em projetos, estruturá-los, porque como a gente sempre fala aqui, um projeto sempre tem alguma prioridade, uma aproximação. E dentro desse projeto, que às vezes é gigante, que é terminar um curso, sei lá, ou começar um novo trabalho, ou virar um fotógrafo, já tem tanta coisa. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? Quando isso vai acontecer? E se tem outras coisas que você faz, não é conflitante? Então, assim, isso sim é como atingir. Então, nós vamos falar um pouco do que a gente fez no final do ano, o que a gente fez agora no começo do ano, para esse ano que começou. Então, fique conosco aí. Eu vou começar falando rapidamente do meu caso, que é mais tranquilo, vamos dizer assim, é mais rápido. E o Wander tem mais coisas a falar, ele mudou mais radicalmente tudo isso. E a gente já falou em alguns episódios aqui, não existe ferramenta melhor ou pior, não existe ferramenta ruim, não existe ferramenta boa, existe ferramenta que se adequa ao seu uso, tá? Então, nós vamos falar aqui do nosso uso e por que o Wander mudou de uma ferramenta para outra, por que eu mantive, mas mudei algumas coisas como eu faço. Então, é isso que a gente vai falar hoje aqui, tá? Então, como vocês já sabem, eu uso como setup aqui Todoist e Evernote, né? Então, pro meu dia a dia, todos os meus projetos estão no Todoist, minhas próximas ações e tudo que é referência, que algum dia, talvez, tudo que está incubado, que está lá, que não merece uma atenção agora, que está suportando algum projeto, alguma coisa para o futuro, está no Evernote. Então eu me viro muito bem assim, sempre trabalhei muito bem, mas todo ano, eu comecei a fazer isso há 2 anos, eu leio o livro do David Allen, que a gente já recomendou, e vamos deixar nas notas do cast aí, sobre GTD, né, sobre produtividade. Então eu li novamente o livro e com a leitura do livro sempre surgem coisas novas, ideias novas, coisas que você vem fazendo que você percebe que você poderia fazer um pouco diferente ou estava fazendo de uma maneira que não estava tão simples. Então aqui o que a gente procura é simplicidade, tá, gente? Sempre, senão a gente não pode ser organizado sendo complicado, né? Então é tudo assim. Por que a gente mudou isso? Porque ficou mais rápido, porque está dando mais resultado, ficou visualmente mais fácil, sei lá, sempre tem algum motivo. Então, no meu Todoist, o que eu fiz? Eu coloquei tudo para um backlog lá, joguei as minhas coisas que eu tinha tudo para lá e comecei durante uma semana praticamente, fui revendo bem com calma, estava de férias, então vamos pegar agora, por exemplo, os meus projetos do ano. Então eu peguei tudo que eu tinha no ano e tal. Aí fui pegando o que eu tinha meio incubado, o que eu tinha de algum dia. Fui vendo tudo que daquilo ali faria parte para esse ano e tudo que estava como aguardando alguma ação ou esperando alguém e tal, já fui eliminando. É aquilo que a gente também sempre fala. O lixo é uma coisa que também ele faz parte, né? Às vezes a gente tem que jogar pro lixo algumas coisas, senão a gente não dá conta, né, Wander? Você fez uma grande revisão, né, no seu seu Todoist, aqueles projetos que só ficavam por lá, você deu uma organizada neles agora, né? Algumas assombrações, né? Tem uma assombração que ficava lá. Porque na revisão semanal você acaba priorizando o que você precisa fazer, o que é mais urgente e tal, o que é mais importante. Olha, isso aqui tira da reta, vamos colocar para eu fazer logo. Isso aqui não, vamos planejar um pouquinho melhor, vamos deixar. Mas assim, tem coisas que ficam ali que às vezes você vai deixando e isso vai ficando. E aí eu parei com tudo isso. Joguei muita coisa fora, muita coisa assim. De cursos, eu gosto muito de fazer alguns cursos rápidos e webinars e tal. E assim, a gente precisa de 200 horas no dia para fazer todos os cursos que a gente quer fazer, né? Então assim, o meu objetivo era para alcançar aquele objetivo, eu peguei somente os cursos e as coisas que tinham a ver e eram os mais importantes, relevantes, que eu julguei na hora para fazer aquilo, para eu conseguir atingir. Então, é intuição também, viu, gente? Não tem muito essa, assim, sei lá, eu quero aprender a programar, por exemplo. Aí eu tenho lá 10 cursos de programação, eu não vou conseguir fazer os 10. Então eu vou ter que escolher 1 ou 2, ou seguir algum cara X, Y, um canal no YouTube. Então não adianta. Aqui muito é pouco, é ruim. Então aqui menos é mais. Então vão por isso que vocês vão ver como isso ajuda muito. É melhor você ler 2 livros bem lidos, legais, do que ter 10 lá e não conseguir ler nenhum, né, Wander? Exatamente.
Então eu fiz isso. Então meu Todoist agora está redondinho. Mudei até algumas coisas que eu percebi que eu fazia. Então, por exemplo, para mim hoje, eu comecei a fazer muita coisa no telefone que eu não fazia. Então, assim, alguns TEDs, alguns vídeos que eu assistia no YouTube, ou no YouTube que eu assistia no computador, eu passei a assistir também no celular. Então, eu não tinha etiquetas de telefone nesses vídeos, por exemplo. Então, às vezes eu estava lá na cama de bobeira, que queria ficar uma meia hora antes de dormir ali, poderia ver um vídeo desse, por exemplo. Aí eu filtrava por vídeo ou por telefone, eu não achava nada para fazer no telefone sobre isso. Então eu mudei também esse setup. Tudo que tem praticamente hoje de aprendizado, vamos dizer assim, de conteúdo, eu coloquei telefone e computador. Então tanto faz hoje qualquer coisa que eu preciso aprender, que eu preciso de conteúdo. Evidentemente que não um curso que eu preciso estar com um desktop produzindo, mas conteúdo mais de um read later mesmo, assim, de estar lá para eu ver depois, eu coloquei o celular também. Então assim, eu fui dando uma aperfeiçoada, como a gente sempre faz, né? Então é isso. Então eu mantive minhas referências algum dia no Evernote, também filtrei, joguei fora muita coisa que tinha lá de referência antiga, de mídias digitais, sociais, de fotografia que eu queria ver e tal. Então eu apaguei muita coisa e sem dó. A gente não pode ter dó disso, né? Porque eu também tenho um negócio que quando eu vejo alguma coisa eu coloco lá no de referência para eu ver alguma coisa. Mas, cara, hoje o Google é uma ferramenta tão poderosa que às vezes você guarda lá um site sobre fotografia. Cara, mas é só você dar um Google lá que você vai encontrar aquele site, sei lá, como gravar um podcast, por exemplo. Eu gravava lá um artigo. Cara, se você jogar isso no Google, vai ter 300 artigos bons ali. Então, eu acabei eliminando também algumas coisas como essas que eu tinha lá que são importantes, são legais, são relevantes, mas que eu consigo achar de outra forma, se eu precisar um dia, né? Então, isso foi basicamente o que eu fiz, né, de mudança aí, não foram grandes mudanças, mas foi um upgrade aí, foi uma melhora significativa que eu tive para atingir o meu meta, meu objetivo de 2018, Wander. Perfeito, Eduardo. Você deu aquela enxugada, né? Pegou aqueles projetos, porque na verdade você estava utilizando tudo isso mais ou menos como eu, né? Cada coisa que eu via na internet, que eu achava que era interessante, que eu poderia me interessar algum dia, talvez, estava na inbox do Todoist. Então, aquilo ali foi se tornando um grande elefante para mim. E fazer as revisões semanais, fazer as revisões diárias para esvaziar a inbox já não estava sendo suficiente. Então, aquilo começou a acumular. O que eu fiz, né? Eu fui bem mais radical. Eu eliminei uma ferramenta, porque na verdade eu sempre utilizei o Trello para gerenciar projetos, né? Quando não o Trello, o Asana e alguns outros, mas ultimamente em 2017 eu utilizava o Trello já para gerenciar os projetos. Então, como funcionava o meu workflow? Meu workflow começava no Todoist, eu fazia todo o processamento no Todoist e o que fosse tarefas referente a algum projeto da empresa ou projeto pessoal, ele era deslocado para dentro do Trello. Então eu tinha essa ponte, né, de um aplicativo para o outro. E qual era o grande gargalo nisso daí? Não que o Todoist não seja bom, não que o Trello não seja bom. Os dois são excelentes aplicativos. Mas eu, como busco sempre a melhoria contínua, o que eu pensei? Eu falei, se eu eliminar um aplicativo, eu vou ganhar pelo menos 30% de tempo, né? Porque se eu tinha 3 aplicativos para utilizar no meu fluxo e agora eu utilizo 2, eu ganhei 33% de tempo a mais. É isso aí. Então, com essa conta em mente, eu eliminei o Todoist e centralizei as minhas tarefas normais, diárias, tudo dentro do Trello. Então, de dentro do Trello, eu consigo enxergar como está a minha vida, como está a minha empresa, os projetos que eu tenho que dar foco, eles estão ali também a um clique, e eu fiz uma estrutura tal que eu não estou utilizando 100% o GTD e estou utilizando muita coisa de Kanban, né? Então, eu meio que integrei o GTD com Kanban, e ficou, para mim, está perfeito. Por quê? Porque eu consigo ter um overview da minha vida, dos meus projetos, do que falta para me atingir as metas, num clique. Coisa que
nos aplicativos de gerenciamento de tarefas como o Todoist, que você tem ali as listas que você vai marcando concluídas, ele não te dá essa visão global, não é? Você não tem essa visão como um todo, uma visão mais estratégica da coisa. Então eu quis focar mais na visão estratégica. E com isso, o Trello se encaixou muito bem para mim ter essa visão estratégica da minha vida e dos meus negócios. E com isso eu eliminei o Todoist da jogada. Hoje, para você ver o ganho que isso me deu, eu tive um ganho secundário que eu não esperava. O que acontece hoje? Antigamente, tudo que eu achava interessante pela internet, ou vinha uma ideia interessante, eu capturava tudo. Eu não tinha filtro para captura. Então, quando você captura tudo, o seu processamento acaba sendo mais lento, porque você precisa de processar muito mais coisas. E esse processamento, ele é manual, é uma tarefa que eu vou ali ter. Eu tirava 3 horas do sábado, na parte da manhã, para fazer o processamento semanal, dado o volume de coisas que eu tinha que processar. E ainda assim, a inbox permanecia lotada, né? Então, eu me vi mais gerenciando o sistema do que trabalhando efetivamente. Então eu falei, eu tenho que mudar alguma coisa. Então eu optei por esse ganho de 33% eliminando uma tarefa. Eu vou ser sincero, eu também, quando o Wander falou que ia fazer isso, cara, eu fiquei coçando. Eu abri o Trello aqui, fiquei olhando pra ele. Eu abri o Todoist, fiquei olhando pra ele. Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer também. Eu acho que eu farei isso em breve, inclusive. Então, com o tempo aí, acho que eu vou acabar fazendo por N motivos, mas pelo principal acho que é o que o Wander falou, de eliminar uma ferramenta, porque o Trello eu não uso tanto, mas eu acho muito bom, muito interessante, já usei na agência com clientes, com outras pessoas, então ele funciona muito legal. Então, vamos ver, o Wander vai ser meu cobaia aí. Com certeza, Eduardo, eu vou te ajudar aí nessa migração. Me fala uma coisa, Wander, só uma coisa que a gente até conversou fora do ar e eu até hoje é a minha dificuldade. Por exemplo, a minha dificuldade é um inbox para o Trello. Então, eu entendi como funciona, tá, mas vamos tentar esclarecer. Pode ser que um outro ouvinte também tenha essa dúvida. Então, sei lá, você vai ter lá o seu Trello com os seus quadros por projetos e tal. E qual que vai ser o seu quadro GTD? Vai ter um quadro GTD, que é o quadro entrada, aguardando resposta, vai ter esse quadrão GTD mesmo para daí sair os projetos, é isso? Sim, não é padrão GTD, mas eu tenho um quadro mestre que é chamado, que é o meu workspace. Tá. Né? Eu apelidei ele de workspace. Dentro desse workspace, o que eu tenho? Eu tenho as minhas metas pessoais, tenho os meus projetos em andamento, isso eu estou falando de listas, tá? Para quem não conhece o Trello, ele tem quadros, que são os projetos, e as listas, que aqui no caso a gente define como etapas do projeto. Etapas. Né? Na horizontal ali, aquelas colunas. Tá? Por onde a sua tarefa vai caminhar. Nos aplicativos como o Todoist, a sua tarefa está feita ou não está feita. No Trello, a sua tarefa vai caminhando de um status para o outro até chegar no status de concluído. Né? Para quem tem familiaridade, fica fácil entender. Quem não tem muito, só explicando, por exemplo, eu coloco uma tarefa no meu inbox do Trello, do Todoist, por exemplo, sei lá, pintar a minha casa. Essa é uma ação que ela vai ter que ser feita. Quando eu vou pintar a minha casa? Eu não sei. Eu vou contratar um pintor, eu vou comprar tinta. Então, assim, esses passos eles vão estar lá dentro e eu vou criar um projeto. Dentro desse projeto eu vou colocar um embaixo do outro quais são as etapas, ligar para o pintor, fechar o orçamento, tudo ali. E vou fazendo uma a uma. Isso acontece numa visão única ali que você está vendo tudo. No Trello, não. Ele vai caminhando horizontalmente para as etapas. Então aqui, joguei de contratando o cara para começar a pintar, joga em andamento. Não, agora falta comprar tinta, você joga comprar tinta. Então ele vai ter na horizontal essas etapas, né, Wander? Exatamente. Então, nesse meu quadro, meu workspace padrão, eu tenho ali na lista projetos em andamento todos os projetos que eu estou envolvido atualmente, que são 5 projetos. Né? E dentro desses cartões, eu clico ali, eu já vou para o cartão desse projeto.
Isso é para mim saber, para mim ter um overview, né, da minha vida. Tá. Então, para quem não está muito acostumado com o Trello, então você consegue colocar ali dentro desse workflow que você tem grandão, você consegue colocar o boardzinho que é do projeto X ali dentro. Então clicou ali, aí ele já abre um outro board específico do projeto, é isso? Exatamente. Vai direto para o projeto, você não tem que sair, procurar o projeto. Não, eu criei um sistema de hiperlinks dentro dos meus quadros do Trello, que eles me levam de um até o outro de uma forma muito rápida. A um clique de distância, eu estou em qualquer projeto que eu preciso estar. E depois que saiu para o aplicativo, ficou mais rápido ainda, né, Wander? Exatamente. Eu achei que ficou bem mais rápido. Aí, qual foi o ganho de produtividade secundário que eu não esperava ter? No Kanban, a gente tem um backlog, né, que é o to-do, que são as tarefas que que eu determinei como se fossem caixa de entrada nesse meu workspace. Então, não é pra agora, né? Tá lá. Exato. Então, tarefas pessoais, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube sobre a integração do Trello com o calendário com o Evernote, que é um vídeo que eu assisti para a gente fazer essa pauta. Então, assistir esse vídeo entrou na minha caixa de entrada do Producast, entendeu? Como tarefa do Producast. Se o vídeo do YouTube não encaixar em nenhum dos projetos nos quais eu estou trabalhando, ele não vai para minha caixa de entrada. Eu não vou nem pensar, ele nem entra no meu sistema. Aí que foi o grande ganho de produtividade. Eu parei de coletar coisa desnecessária. E se ele for uma tarefa isolada, aí ele está lá no seu board geral? Está no meu workspace. No space normal. Sei lá, assistir um vídeo porque eu quero, não tem uma segunda tarefa, então você deixa lá. Exatamente. Mas normalmente, todas as minhas tarefas pessoais, elas têm alguma coisa a ver com algum projeto. Por quê? Eu tenho um projeto chamado Gerenciamento da Casa. Né? Então, conversar sobre uma viagem, assistir um vídeo de viagem, ele vai se encaixar nesse projeto das férias no gerenciamento da casa. Certo. Entendeu? Então, ele tem que estar em algum projeto meu, senão ele não cai para dentro do meu sistema. Então, tendo esse filtro na entrada, eu eliminei 80% do que caía dentro do meu sistema. E aí o meu processamento ficou muito mais simples. Depois eu vou te explicar como que eu faço o processamento desses 16 quadros que eu tenho agora para administrar tudo que eu faço. Maravilha. Há mais ou menos quantos dias você está usando isso? Quanto tempo? Um mês? 30 dias? Eu comecei a usar agora em janeiro. Não tem 30 dias. Então, quase 30 dias. Exato. E já está fazendo parte do seu dia a dia numa boa? Já está normal. E a coleta ficou muito mais rápida, porque agora eu sei aonde eu vou colocar. Né? Quando eu usava o Trello e o Todoist, eu me peguei muitas vezes não sabendo aonde colocar aquela coleta que eu estava fazendo. É o que a gente falou também um tempo atrás, né? Quando você tem muita coisa, você acaba não tendo nada. Exatamente. Né? Aí, ruim, poxa, se já era difícil para definir aonde colocar na hora da coleta, também seria uma dificuldade na hora do processamento e aquela tarefa fatalmente ia sumir. Né? O que é uma tarefa sumir? Você joga ela dentro de um projeto qualquer lá e ela nunca vai ser executada. Mas é isso. O que mais você pode compartilhar com a gente que teve... você está usando o que como lista de arquivamento para referência? Não, o restante continua a mesma coisa. O restante eu continuo com o Google Agenda para os meus compromissos, né? O Google Drive para os arquivos que estão nos projetos e o Evernote para material de referência. Mas qual é a grande sacada? Isso tudo eu abro de dentro do Trello. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre essas integrações. Tem centenas, dezenas de integrações. Centenas. Né? Eu fiz algumas integrações, por exemplo, as mais importantes. Tem algumas que são importantes nos quadros pessoais e tem algumas que são importantes nos quadros corporativos. Por exemplo, no quadro tanto pessoal quanto corporativo, tem o power-up chamado Google Drive, que você consegue embedar o arquivo do Google Drive ali dentro do seu card. Então você
está numa tarefa e essa tarefa tem uma planilha para executar essa tarefa, já está tudo ali. Você já abriu o card, você está trabalhando nele, você clica, já abre a planilha, está tudo certo, né? E o outro também power-up interessante é o de repetimento de cartões. Isso é bom. Por quê? Eu tenho algumas tarefas que são repetitivas. Por exemplo, eu tenho uma rotina matinal, eu tenho uma revisão diária, eu tenho uma revisão semanal. Então, esses cartões, eu não preciso ficar no final do dia, quando eu for arquivá-lo, eu não preciso mandando copiar e colar de novo numa nova lista. Esse PowerUp, ele duplica esse cartão automaticamente nos dias que eu determinar e no horário que eu determinar. Então, na ordem que eu determinar. Isso. No To-Do você não sentiu falta porque ele está fazendo a mesma coisa que tinha lá. Você poderia fazer lá, continua aí. Exatamente. As tarefas cíclicas que eu tinha no Todoist, eu passei para o Trello e com esse card eu consegui fazê-las ficarem repetitivas. Então, por isso que eu não senti falta do Todoist. Estou me dando muito bem com o Trello. Está funcionando muito bem. E calendário também, outra coisa que eu achei importante e interessante, o calendário, né? Muito legal também a visualização do calendário dentro do próprio Trello, né? Das atividades que você tem para fazer. Então, assim, eu às vezes ficava um pouco, como eu não uso muito, assim, recorrente, eu comecei a dar uma olhada nesse calendário que fica aqui em cima, então você também pode colocar como esses stickers aí, né? Então você vai lá e coloca o calendário, fica muito tranquilo também para você ver aí, entender um pouco como está a sua semana, como está o seu mês, então você consegue ter essa visão mais geral, né? O calendário, eu fiz uma coisa interessante. Eu tenho um calendário padrão, uma conta Google padrão que eu utilizo, e o Trello você consegue pegar o feed do calendário daquele projeto e jogar ele dentro do calendário do Google. Eu falei stickers, PowerUp, desculpa. PowerUp, exato. Falei uma coisa e pensei outra. Então, o que eu fiz? Todos os projetos meus de gerenciamento de empresa, de calendário de publicação, de blog, de artigo, eu peguei esse feed e joguei no meu calendário principal com uma cor diferente. Então, quando eu abro meu calendário principal, eu já sei exatamente as entregas que eu tenho que fazer na semana de todos os meus projetos. Isso é bom. Entendeu? Ótimo. Então, eu já tenho um overview ali de todos os projetos, só abrindo o calendário do Google. E quando eu clico naquele projeto, ele já me abre o quadro do Trello com o detalhamento de todo o projeto. Então, essa integração, esse vai e vem, né, que você pode colocar todas as informações necessárias para a execução da tarefa dentro de um único card, isso também gerou uma produtividade enorme. Eu não tive como medir ainda, mas ficou muito bom mesmo. Maravilha, maravilha. E é legal também do Trello que eu gosto, é a questão visual, né? Porque as cores, então você pode colocar coisas que são de um mesmo assunto, financeiro, sei lá, você coloca lá de uma cor, marketing, que envolve outras pessoas. Então, isso visualmente é legal que você batendo o olho, até rapidamente num boardzinho, num projeto, você consegue identificar esse equilíbrio ou esse desequilíbrio, né? O que tem que ser feito, exatamente, o que tem mais tarefa para uma área X, uma área Y. Então, ali a gente já que a gente está falando com empresários, com o pessoal que faz gestão de equipes e tudo, então, assim, às vezes a gente se perde nisso, né? Mas tô perdido aqui, o que o cara tem que fazer, quem que tá fazendo mais, menos, como que tá esse trabalho. Ali já é uma boa referência para o cara batendo o olho já conseguir entender, né? Ali você pode ter, por exemplo, um overview das visitas dos seus vendedores na semana. Se você tem vários produtos e várias equipes diferentes, você já pode ver ali como vai estar as atividades das suas equipes naquela semana. Você pode ver como estarão seus garçons, o calendário dos garçons da semana. Então, isso aplicado no seu negócio vai te dar uma visão geral dali da semana, do mês e do ano da sua empresa que você nunca teve. Por quê? Porque essas informações ficavam todas fragmentadas em diversas ferramentas, em diversos locais. O Trello veio e juntou isso tudo numa visualização só. É isso que tem facilitado muito a minha vida. E às vezes a maioria dos nossos ouvintes, é evidente que são pessoas que estão mais ligadas com tecnologia, mas também tem muita gente chegando que não tem tanta facilidade, não tem tanto domínio da tecnologia.
mas nós estamos falando de ferramentas muito, muito simples de usar. Às vezes você está pensando aí, ouvindo e falando, nossa, mas eu não sei mexer muito bem nisso, vai dar mais trabalho ainda. Não pense assim que você não está correto. Assim, você vai ter um tempo de amadurecimento, de entender a ferramenta, mas isso daqui 15 minutos vai estar fazendo parte do seu dia a dia, já vai estar no automático e já vai estar trazendo benefícios de dormir melhor e ter mais tempo para você, para sua família, para cumprir todas as suas metas direitinho, saber que mês que você precisa priorizar X ou Y, descansar mais aqui, trabalhar mais ali. Então, assim, pense bem isso, né, que é uma dica que a gente sempre dá, né, que às vezes as pessoas acham que, não, isso aqui não é para mim, tá, eu não estou acostumado, nunca fiz. Então, assim, é como obra de casa, né, Wander? No começo dá um trabalho, tá ali, incomoda, mas na hora que ficar pronto, você fica satisfeito, feliz por muitos anos. Então, vale a pena, gente. Então, da minha parte, eu acho que eu falei já o que eu precisava falar, já expliquei um pouco de como foi o final e o começo de ano. E queria que você terminasse, Wander, se está tudo ok, se você tem mais alguma coisa para acrescentar. Então, Eduardo, para o empresário que sentir um pouco de dificuldade ou quiser uma orientação na implementação de uma gestão mais eficiente do seu negócio, utilizando algumas ferramentas digitais, é só entrar em contato conosco aí através do formulário, que a gente tem consultorias via Skype de 1 hora, de 2 horas, que a gente consegue te dá um norte e você começa a trabalhar. Então você vai economizar tempo. Em vez de você buscar conhecimento na internet, a gente já buscou, já fez isso para você. Você pode solicitar essa consultoria aí que a gente vai te ajudar a implementar isso na sua empresa. É isso aí. E em qualquer segmento, qualquer tipo de negócio, porque isso aqui nós estamos falando de hábito que se enquadra em qualquer negócio, tá? Isso aqui é necessidade extrema de todo empresário e todo gestor. Então, assim, nós precisamos saber aonde estão as coisas mais importantes, o que está pegando, aonde está difícil, aonde que a gente precisa priorizar. Então, isso a gente tem módulos prontos, módulos específicos feitos para você, que a gente vai entender um pouco do seu negócio e com um custo bem interessante, razoável, justo, tá? Então, é bem legal como a gente vai fazer a distância, a gente consegue equacionar bastante isso, né? Então é isso, mande para a gente aí um e-mail, contato@producast.com.br, Facebook, Producast Podcast, lá no iTunes, estamos no SoundCloud, então tem todos os contatos aí embaixo que você quiser entrar em contato com a gente, estamos aí para te ajudar. Esse ano vai ser um ano de muito conteúdo, de muita produção, muita coisa boa vindo por aí, estamos com vários projetos aí e é isso aí, Wander. Eu quero agradecer ao ouvinte aí que ficou conosco até agora. Espero ter dado uma ajuda aí na execução do seu sistema para que você consiga cumprir suas metas de venda, faturamento, enfim, no ano de 2018. E os contatos nossos estão aí no rodapé, como eu disse anteriormente. A gente tem as consultorias via Skype e até mesmo presencial. Você pode entrar em contato conosco. E em breve a gente vai fazer um episódio mais completo sobre o Trello, né, Eduardo? Para a gente desmistificar um pouco mais essa utilização em vídeo, para vocês verem como é. Exatamente. Mais tranquilo. A gente está com uma proposta aí também de fazer alguns vídeos semanais explicando, né, detalhando o que a gente fala aqui no podcast. Enfim, esse ano de 2018 vai ser de muita mudança, a gente está com foco aí mesmo nesse público. E vamos produzir bastante material, não é, Eduardo? Então a gente te espera aí até o próximo episódio. Gente, obrigado aí pelo primeiro episódio, vocês estarem conosco até agora. Vamos ter muitos aí, nos acompanhem, dê seus feedbacks, sugestões de pauta, de melhorias, e que a gente está sempre aqui. O que vocês gostariam de a gente abordar também. E é isso, cara. Um bom ano para todo mundo e muita saúde aí. Um abraço, até mais. Até mais, tchau, tchau.